dia, meus irmãos, com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Hoje nós não tivemos presencialmente a nossa escola da mocidade, mas estamos gravando aqui de casa, né? Estamos cumprindo o isolamento, ainda sem a confirmação de Covid ou não, mas por precaução a gente está em casa. Mas estamos bem, eu, a família, a esposa, as crianças, todos estamos bem. Agradeço desde já a oração de todos os irmãos. E nós vamos dar andamento aqui no nosso tema, na nossa escola Mocidade. Irmãos que estão sempre ouvindo, são assíduos nesse áudio aí da nossa escola da Mocidade. Estamos no tema sobre namoro, noivado e casamento. E temos um tópico aqui sobre julgo desigual. Nós vamos seguir mais um pouco, com a graça de Deus, citando parágrafos da mensagem. É como se fosse um estudo, uma palestra. Nós vamos aprendendo juntos, tá bom? Deus abençoe a todos os jovens do nosso campo, e a gente sabe que há irmãos de fora e de outros lugares também que sempre estão ouvindo. Que Deus os abençoe, não é? A leitura que nós vamos ler é o profeta Amós, capítulo 3, verso 3, que diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Oremos. Senhor Jesus, amoroso Pai Celestial, é um grande privilégio, meu Deus, ler a Tua palavra, saber que nós vamos ter uma palavra dentro da mensagem do profeta de Deus que vai ajudar nossas almas, vai orientar, vai aconselhar, vai corrigir com toda a liberdade que o Senhor tem tido conosco. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Considera agora a nossa petição em favor de cada jovem, de cada moço e de cada moça, em favor do nosso pastor José Limeira também, do seu campo, do seu ministério, de sua família. Nós lhe pedimos com perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, leitura muito própria para o tema, Amós 3, verso 3. Só podem andar juntos se estiverem de acordo. Acordo é um equilíbrio, é algo que foi firmado e se espera que as duas partes contribuam, não é certo? Estamos aqui, como já falei, nesse tema, nesse tópico, sobre julgo desigual, mais propriamente para a vida conjugal, e mais propriamente ainda sobre a etapa da escolha, onde a gente vai tomar as decisões importantes para a nossa vida. Uma decisão errada, uma decisão mal tomada nesta época, nós vamos ter conflitos e consequências no decorrer da nossa vida. E julgo desigual não se limita ao casamento apenas, a questão da fé no casamento. Mas o julgo desigual pode ser aplicado na vida financeira. Não é uma pessoa que tem muitos recursos financeiros, muitos bens, uma vida financeira elevada, e a outra não tem tanto assim, né? Tem poucos bens ou quase nada. Então há uma discrepância, há uma diferença, há uma desigualdade. Agora, nada impede que esse relacionamento siga adiante, mas tem que ter o consentimento. Ele tem que render alguma coisa, ou ela vai ter que ceder alguma coisa, e isso por toda a vida, e aquele casamento ir para frente, não é? Julgo desigual quanto à cultura daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma formação, um princípio lá de uma vida no Nordeste, por exemplo, e uma moça ou moço lá do Sul. Então eles estão com uma discrepância, com uma diferença, com uma desigualdade cultural. Lá ele aprendeu, ou ela aprendeu de uma forma, e na outra região onde aquele companheiro está, aprendeu de uma outra forma. Então há uma desigualdade, mas nada impede, né? Vai ter que ter compreensão,
vai ter que ceder certas coisas, vai ter que entrar num acordo. É o que a Escritura nos propõe. Só andam juntos se estiverem de acordo, não é certo? Julgo desigual em relação ao grau de instrução intelectual, aquele moço com tanto estudo, com tanto de instrução que já recebeu na vida, e talvez a moça não tenha nenhum estudo, mas se ela for a escolha dele, então ele desce no nível, não é certo? Tem uma desigualdade. Mas aqui o assunto nosso, mais propriamente dito, é sobre a fé, a posição de fé. Quando toca sobre fé, nós tocamos em coisas que são eternas, né? Então, você jovem, moço e moça, quando você vai tomar a sua decisão na escolha, tem que pensar muito bem, avaliar muito bem, verificar muito bem. Porque quanto a casamento, nós falamos de uma forma geral, é um tiro só, é uma oportunidade só. Tem as exceções que a Bíblia e a mensagem tocam, mas não é o nosso caso aqui. Nós não vamos entrar nesse assunto, casamento e divórcio. Mas de uma forma geral é isso. Nós precisamos verificar. É um tópico a ser verificado, julgo desigual. Será que é ele, o meu companheiro, ou ela, a companheira, crê da mesma forma que eu creio? Tem a mesma fé que eu tenho? Crê na mensagem? Crê no profeta? Crê desta forma revelada, né? Estamos tendo hoje no Brasil, por que não dizer no mundo, uma onda que está desacreditando na mensagem, desacreditando no profeta. Uma coisa totalmente contrária daquilo que a gente aprendeu desde o começo, não é? Então a gente crê de alma, e eu posso dizer por mim, eu creio de alma na mensagem, no mensageiro, no profeta. É a verdade. Eu posso estar errado em muitas coisas, mas a mensagem é verdadeira. O mensageiro, o profeta de Deus é verdadeiro, né? Então, nesse ponto aqui, nesse tópico, nós temos que verificar isso. Vamos relembrar alguma coisa sobre o significado de julgo desigual, com essa aplicação aqui para ficar mais claro para nós. O julgo desigual acontece quando um boi forte e um boi fraco puxam juntos uma carga, uma determinada carga. E o boi forte tem facilidade de puxar a carga, enquanto o boi mais fraco encontra dificuldade. Então, dessa forma, quando há um julgo desigual entre os bois, a produtividade de ambos cai e o trabalho acaba ficando difícil. Há um desequilíbrio. Há uma discrepância. Nós falamos de força, de idade, de condições, até de raça desses animais. É lógico que é uma aplicação. E a linha no arado não vai sair reta. O trabalho não vai render. Aquele que tem mais força, mais disposição, mais condições, vai arrastar o peso do outro. E o outro vai ser um fardo para aquele mais forte. Um vai ser um fardo para o outro, não é? Então, isso é um julgo desigual, né? Você põe uma canga nos bois e espera que eles trabalhem. Às vezes a pessoa coloca um boi forte e põe um cavalo, um jumento mais fraco ou velho, um animal de espécie diferente. Então vai ter essa discrepância, essa desigualdade. Essa é a aplicação para nós entendermos, né? Mas nós precisamos entender isso da forma natural e aplicar no espiritual, né? Então uma pessoa que crê de uma forma revelada, de uma forma verdadeira na mensagem, na palavra, não deve estar relacionando, tendo uma palavra de namoro, de casamento, com uma pessoa que não crê como ela crê, porque vai ter diferenças, vai ter divergências. E das coisas que mais traz divórcio, que causam divórcio, é a religião, é a fé, posição de fé. Por isso nós tratamos isso nessa escola com jovens. É muito importante.
Vocês precisam saber, nós precisamos saber, não é? Mas é um campo vasto demais, julgo desigual. Pastor José Limeira trouxe já isso, pastor Yendes já trouxe isso, e nós já ouvimos, já recebemos essa instrução, estamos aqui relembrando e vamos tomar alguns parágrafos, não é? Agora, nós temos que avaliar antecipadamente, nessa etapa da escolha, o julgo desigual. Por quê? Para evitar os conflitos, as decepções e as consequências no futuro, porque elas vão vir. Precisam estar advertidos, ambos, nesse tempo da escolha, em saber aonde está dando o seu passo, aonde está pondo a sua vida. Porque casamento é pôr a sua vida ali. Casamento é para a vida toda, não é? Temos esse princípio de casar e ter uma vida toda com aquele companheiro, com aquela companheira. E temos que ter também a sensibilidade do espírito para entender que muitas vezes aquele relacionamento seria um julgo desigual. Talvez nós não vemos isso na hora da paixão momentânea. O amor é cego, dizem, o amor é cego, não consegue ver ao longe. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade que muitas vezes aquele relacionamento vai ser para nós um julgo desigual. E é Deus te preservando. Isso é uma anotação minha, tá? É Deus te preservando. Por isso não cabe questionar a Deus e nem ficar entristecido, mas sempre orar a Deus pedindo orientação divina e agradecer pelo cuidado de Deus a nosso favor. É um segredo. Esse é um segredo, ter a sensibilidade do Espírito, tá? Por quê? Deus sabe tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus está acima da nossa mente e na nossa capacidade humana de escolher, de definir. Por isso que a oração tem que vir em primeiro lugar, colocar Deus no quadro. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê esse discernimento, me mostre quem é aquele homem, aquele moço, aquela moça, se ele é o meu eleito, se ele é a minha eleita para o casamento, para a minha vida. Orar a Deus, pedir sinceramente, ora, se Deus, que é Deus, não me der isso, quem vai dar? Não é? A gente até pergunta para o pastor qual a conduta daquele moço, principalmente para moços de fora ou moças de fora. Pergunte para o pastor seu pastor vai procurar para aquele pastor, daquele irmão, daquela irmã, qual a conduta dele ou dela. E vai reportar de forma sincera, porque a intenção do pastor é sempre ajudar. Então, existe essa porta, existe esse acesso, use, né? Não fique dando tiro no escuro. O casamento não se arrisca. O casamento não é bilhete de loteria, não é raspadinha, que vai que dá certo, vai que eu consigo, vai que eu... Não. Essas coisas têm que ser certeiras. Por isso que Deus tem que estar no quadro. Deus tem que estar no quadro. Não é certo? Então, ter a escolha na mão é diferente de ter a capacidade de escolha. Observe, ter a escolha na mão é diferente de ter a capacidade de escolha. Ter a escolha na mão, muitos ou todos podem ter, mas a capacidade de escolher corretamente nem todos têm, tá? Nem todos têm. Aqui entra a instrução, o aconselhamento, a orientação e o buscar a Deus acima de tudo, para ter capacidade de escolha, escolher corretamente, discernir, verificar, avaliar, não é certo? Então muita gente, por que não dizer todos, vão ter a escolha na mão, não somente sobre o casamento, mas sobre todas as coisas, mas ter a capacidade de escolha é diferente. Agora tem uma anotaçãozinha aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, jovens irmãos aí, sobre as formas de aprendizado. Duas formas básicas de aprendizado nós temos, tá?
A primeira é a experiência de vida. Você adquire vivendo, fazendo, agindo. Muitas coisas na nossa vida nós vamos aprender somente realizando, fazendo, tá? Então, passando por esses acontecimentos, por essas experiências, né? Num português bem claro, quebrando a cara, apanhando da vida. Então você aprende, né? Você aprende que aquilo você não deve fazer, que aquilo já não deu certo, né? E tem coisas que a pessoa tem que passar por aquilo para saber que não deveria ter feito. Não adianta de alguém falar para ela que não vai dar certo, porque ela vai fazer do mesmo jeito. Ela tem que fazer, porque ela tem que ter a experiência no final de saber que não deveria ter entrado naquilo, né? Então é a experiência de vida. Aprende-se fazendo. E o outro aprendizado é aquele que nós recebemos. Esse é bom demais. Esse aqui a gente recebe com a instrução trazida por terceiros. Ou seja, o aprendizado, a sabedoria, que alguém já passou por aquilo está te aconselhando. Ou mesmo que não passou por aquilo, mas já teve conhecimento de alguém que agiu nesse mesmo assunto, entrou por esse mesmo caminho e não obteve sucesso. Então é de pessoas que já passaram por experiências similares ou pessoas que trazem a sabedoria que foi produzida pela experiência de alguém. Duas formas de aprendizado. Essa segunda é muito boa. Então a gente vem trazendo essas instruções para os irmãos, no pouco de experiência que Deus nos tem dado, do muito já que nós temos ouvido, da mensagem, das pregações, dos estudos, não é? As experiências que o profeta passou, parece que ele passou num grau maior para nós estarmos sendo abençoados e beneficiados com a mensagem, advertidos, não é? Então, por graça nós recebemos isso, não é certo? E selecionar, escolher. Em muitas coisas nós não temos essa liberdade, esse poder de decisão, de escolha. Por exemplo, a cor dos seus olhos, a família que você nasceu, o país onde você nasceu, o sexo que você nasceu, são coisas que nós não temos a capacidade de escolha. Já por outro lado, temos muitas coisas que devemos escolher, temos o dever, isso cai sobre nós, escolher, selecionar. Como, por exemplo, caímos disso aqui, o nosso companheiro para a vida toda no casamento, a escolha para a companheira para a vida toda no casamento cai sobre nós e nós devemos escolher. Ou, por exemplo, a igreja que frequentamos, a nossa forma de viver, enfim, tantas outras coisas. É um esclarecimento sobre a escolha, não é? Então nós vamos seguindo aqui, tá? Nós vamos seguindo aqui na mensagem do profeta de Deus sobre esse assunto, jugo desigual. O profeta de Deus trouxe para nós aquela história daquela mocinha que se relacionou com um menino que bebia, que fumava, que levava ela na igreja, porém não entrava, ficava no seu carro lá do lado de fora. E ela arruinou toda a sua vida, colocando as suas esperanças naquele menino, naquele mocinho, né? Ai, tão bonito, pezinho lindo, cheiroso. Aí nós falamos sobre isso. Isso aí é questão de tempo. A escolha baseada na beleza apenas, ela é fadada ao fracasso, não é? Tem que se avaliar o caráter, né? Olhar para dentro daquela pessoa. Por exemplo, eu marquei aqui alguns sinais para não prosseguir no relacionamento, tá? O homem ou a mulher que é alvo seu, da sua escolha, você vai verificar algumas coisinhas ali que vai dizer no seu coração lá, não prossiga, não compensa prosseguir nesse relacionamento. Por exemplo, um homem que é irreverente,
desrespeitoso. Isso eu falo um homem, mas pode ser a mulher, vocês compreendem, tudo de um lado aplica-se no outro. Palavreado torpe, um mocinho que tem palavrões na boca. Por mais que esse moço vá na igreja, meu Deus, é um sinal claro que você deve abandonar este relacionamento. Ele não tem temor de Deus, ele não tem um filtro na língua. Ou o moço que destrata a família, a moça que destrata a família, que não gosta de trabalhar, que não é dizimista, que não tem esse apego às coisas materiais, ao dinheiro, não desceu ainda nele isso. Não quer dizer que não vá descer, mas nesse momento aqui de avaliação vai pesar esse quesito, essa qualidade, né? Um moço que não é batizado ainda, com seus 16, 18 anos que seja. Será que não desceu no coração ainda a definição de fé? Fé é acerca da vida eterna. Então tem que se ter posição, não é? Ou ela, ou ele, né? Ou casar com um não convertido. Ou pessoa que usa de mentiras. Ou com as suas atitudes demonstra infidelidade. Ou está demonstrando com o seu comportamento que ele não quer um compromisso sério com você. Então são indícios, são sinais para você não prosseguir. Tomar cuidado, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, como eu disse no começo aqui, de entender também, sensibilidade do Espírito, entender que é Deus mostrando para você aquilo. Você ora a Deus e fica esperando uma resposta. Então Deus mostra esses sinais aí para você tomar cuidado, não entrar no jugo desigual, não entrar no relacionamento fadado ao desastre, né? Agora, voltando nessas experiências do profeta, nós já lemos aqui a mensagem esteja certo de Deus, parágrafos 5 a 8, a mensagem olhando para o invisível, 12 ao 14. Temos aqui, eu não vou ler, mas vocês podem ler, religião de Jezabel, parágrafos 71 e 72. O profeta explora isso, o relacionamento de Jezabel com Acabe, abriu uma porta para ela introduzir a sua religião, a sua posição de fé. E não somente no casamento com Acabe, mas ela introduziu na nação. Uma nação inteira sofreu por conta de um casamento misto, de pessoas que têm a fé diferente. Apesar de Acabe, o profeta, classificar ele como um crente fronteiriço, um crente morno, mas estava com a sua religião definida, entre aspas, para o judaísmo. Ele era um judeu, ele era um crente, entre aspas, mesmo que formal, mas era um crente. E Jezabel veio trazendo a sua religião totalmente pagã. E ela impôs isso. Ela estabeleceu os templos do Deus dela. E aquilo misturou a fé dela com a fé dele. Isso não dá certo, né? O profeta diz sobre o catolicismo, por exemplo, que está ganhando dianteira e muitos casamentos sendo feitos de forma mista. Uma pessoa que crê na Bíblia Sagrada se relacionando e casando com uma pessoa que não crê na Bíblia, né? Não crê na Bíblia. Ou crê de forma parcial, isso entraria para os ismos também. Pessoa que diz crer na mensagem, mas pôs a mensagem de lado, ou não está na centralidade da mensagem, isso vai dar divergências, não é certo? Então a religião de Jezabel, vocês leem parágrafo 71 e 72. Ela misturando a religião, a fé dela, com a fé dele. Agora nós vamos na mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Tem mais um tempinho aqui.
E nós vamos aqui no parágrafo 215, ver o que o profeta diz aqui. O profeta diz: você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Veja, dois pesos são forças diferentes, desproporcionais, como a aplicação do boi, o boi forte e o boi fraco. Um homem que é um homem de boa moral e deixa se casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Será um jugo desigual. Vai ser sofrido, vai ser penoso, vai ser custoso. É aqui que está o detalhe. Então, não demorará muito até ele também não valer um centavo, que é uma inclinação, uma tendência natural para a coisa puxar para baixo, ou puxar para a coisa que é errada, para a coisa que não é boa, né? Se você casa, se você entra nesse relacionamento e chega até um casamento no jugo desigual de fé, você vai ter que saber que vai ter uma batalha, um conflito constante. Se ele não crê da forma que você crê, ele vai estar levando seus filhos na forma que ele crê, na religião dele. Ou você casa com ela, ela não crê da forma que você crê, ela vai estar levando seus filhos àquela religião. Ou mesmo aquele que não crê em nada, vai ser um peso, vai ser uma força contrária de você educar seus filhos nos caminhos de Deus, na palavra, de ir na igreja, e de ser dizimista, de respeitar o ofício pastoral e assim por diante. Vai ter essa diferença, essa dificuldade. Então lembramos aqui do significado do jugo desigual. Pois bem, isso é o que aconteceu com Acabe. O profeta volta no Acabe. Tome o mesmo, vice-versa. Deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor. Uma mulher de muito valor, uma dama verdadeira, cristã. Deixa ela casar com um homem que não tem nada de cristão. Não tem uma grama de Cristo. Então, de repente, se sabe que ela estará fazendo a mesma coisa que ele. Uma tendência natural. Como eu poderia ir nesta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado. Veja, e coisas assim. E pensavam que elas poderiam fazer algo com eles. Depois que casar eu arrumo ele, eu aprumo ele, eu alinho ele. Não caia nessa, não caia nessa história. O tempo de escolha está aí para você tomar a decisão certa, tá bom? Avaliar corretamente antes de entrar no relacionamento. Veja bem, e agora toda mãe, todos eles estão bebendo. O profeta viu isso como experiência. Está o lado bom do aprendizado. O profeta teve essas experiências, viu isso acontecer. Uma mulher distinta se relacionando com um homem bêbado, com um homem que bebia. E logo, essa mulher de alta moral, uma mulher cristã verdadeira, vamos dizer assim, ela se enfraqueceu tanto ao ponto dela mesma estar envolvida em bebida e os seus filhos envolvidos com ela. Então veja que coisa tremenda isso aqui. Tá? Não é regra, né? Tem a mulher do presunto com ovos que ela se manteve fiel, manteve posicionada, está aí o outro lado, né? É bom a gente sempre expressar os dois lados, né? Mas estamos estudando isso aqui, o jugo desigual. Foi sofrido para a mulher do presunto com ovos. Foi sofrido, vocês conhecem a história. Aquela mulher que era uma cristã verdadeira, e o seu marido só em bar, e traz bebida, e com seus amigos ali gozando e tirando sarro, dizendo que não existia mais cristão, e o marido daquela mulher ali naquela rodinha se posicionou e disse: existe sim cristã verdadeira, minha mulher é uma cristã verdadeira. E eles foram lá para a casa dela, desceram para a casa dela, já tarde da noite, simulando que estavam embriagados, e enfim,
aquele marido pediu para a mulher fazer presunto com ovos. Quando chegou, ela fez com todo amor, com todo o respeito de uma verdadeira esposa. Ele jogou aquilo no chão, destratou ela, e não foi por isso que ela desceu no nível dele. Ela carregou a cruz. O hino que ela cantava: carregará Jesus sua cruz sozinho, e eu não carregarei a minha. Então ela estava vivendo uma vida cristã, estava carregando uma cruz, né? Mas a instrução aqui para nós é antes de escolher. É nesse tempo que estamos vivendo, vocês jovens, tempos de decisão correta. Mas vamos seguindo aqui. Então o profeta viu isso, que aquela boa mãe, uma mulher distinta, se casou com um homem que não tinha valor. De repente, ela estava fazendo, a mãe e todos eles estavam bebendo, se comportando repreensivelmente. Isso é o meio ambiente, é onde você vai estar incluído, né? Você vai estar vendo aquela vida ali de vício, de bebida, de cigarro, de drogas. Você vai estar incluído naquilo, vai ser sua vida, vai ser seu ambiente. Será que você quer isso para a sua vida? Será que ela quer isso para a vida dela? Então é nesse momento para reflexão, para pedir orientação. Deus, me mostre, me dê a vindicação disso. O que é isto? 217. É o diabo, a invasão. Ele se mostrou ou se moveu rapidamente para dentro da nação como um leão rugindo. E ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham, em Hollywood, profeta dizendo da América. E ele disse: eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha, então eu os tomarei. E ele se assentou ali. Então o diabo se colocou lá em Hollywood, depois se colocou na televisão. Hoje ele está em todo lugar através da internet e está evangelizando, propagando a sua forma de vida, a sua forma de trabalhar, né? Está entrando nos lares, nas famílias, nos casamentos, a ponto das pessoas não terem mais tempo nem para ler, nem para orar e nem para ouvir um culto, e quando vão e ficam criticando. A cabeça está muito cheia de informação. Nós precisamos, todos nós, de um jejum dessas informações, desses vídeos, que é produção do diabo, né? Produção de Satanás. Pois bem, então nesse assunto aqui sobre julgo desigual nós vamos encerrar hoje, por conta do nosso tempo. A gente já disse no último domingo, tudo que a gente diz aqui é um resumo, né? A gente toca em alguns pontos apenas, mas estamos longe de esgotar o assunto. Julgo desigual vai muito longe, é muito vasto, é muito profundo, não é? E a gente aqui apenas cita algumas coisas para ajudar. A gente não é um mestre, a gente não é um pastor, né? A gente apenas está aqui como um irmão, ajudando os irmãos, tá bom? Então Deus os abençoe, Deus os dê um excelente primeiro dia da semana, uma excelente semana. Próximo domingo a gente vai estar junto, se Deus permitir. Deus os abençoe.